Marilena Chauí. Eu vou falar num tom que não é o meu, porque eu estou com uma gripe do cão, e se eu falar no meu tom, eu vou tossir feito uma louca. Então, vou falar numa voz que não é minha e que me desgosta muito, mas é a voz que sobrou. Eu queria começar lembrando, eu coloquei isso no texto que eu escrevi para esse livro extraordinário, eu queria começar lembrando ao Emir que houve um momento em que o Emir propôs um livro, e vários dos que estão aqui colaboraram com esse livro, e cujo título era "E agora, PT?". Porque foi um momento de encruzilhada, um momento em que tivemos vitórias no nível municipal, no Brasil inteiro, tivemos vitórias no plano dos legislativos e uma desgraceira em todas as eleições no plano executivo e para a presidência da República. E a pergunta do Emir era: e agora, PT? Como é que nós vamos refletir sobre isso? Bom, refletimos. e houve uma resposta, né? Que são esses 10 anos extraordinários da história do Brasil. Eu acho que, eu não sei o quanto o livro é capaz de apresentar isso. Eu não sei o quanto nós temos consciência de que aconteceu uma revolução social no Brasil. Aconteceu uma revolução social no Brasil sobre a qual eu vou dar 3 exemplos, só 3. Eu não vou falar da questão do emprego, nem do salário, do aumento do salário mínimo, nem dos direitos sociais, nem do Bolsa Família. Eu não vou falar daquilo que produziu a mudança estrutural nesse país. Eu vou falar daquilo que aparece na superfície, como uma mudança na sociedade brasileira. O meu primeiro exemplo é o efeito do Bolsa Família para as mulheres. Vocês sabem que o Bolsa Família vai para as mulheres. Vocês não imaginam o que isso alterou o modo de constituição da relação familiar, da relação homem-mulher e da maneira pela qual as mulheres se percebem como sujeitos sociais, como sujeitos políticos, e não apenas como instrumento de uso. É uma coisa absolutamente gigantesca. Porque o que o Bolsa Família fez foi mudar um conjunto de relações interpessoais que alteraram a maneira tradicional de configurar a família trabalhadora no Brasil. E com ela, o restante da vida familiar. Isso é gigantesco. Isso, 6 décadas de feminismo no mundo inteiro não fizeram. Conseguiram resultados aqui e ali, em tal país, em tal cidade de tal país, em tal campo de atividade, nisso ou naquilo, mas uma mudança estrutural que muda o conceito de família e o modo de operação de família. 5, 6 décadas de feminismo não fizeram, e o Bolsa Família fez. Então, é preciso meditar sobre a maneira pela qual os programas sociais, no caso o Bolsa Família, penetraram
no fundo da constituição da sociedade brasileira. É lá que a coisa mexeu. Então, no nível da superfície aparece a adesão ao que o Singer, contra a minha vontade, chama de lulismo. Mas isso é um modo de aparecer de alguma coisa que é muito mais profunda e que explica essa adesão. Essa adesão decorre de uma mudança nas relações intersubjetivas e nas relações institucionais no interior da família trabalhadora. O segundo exemplo que eu quero dar é o ProUni. Nós não somos... A gente sabe todas as críticas que o ProUni recebeu. Todas as críticas que o ProUni recebeu, né? Primeiro, porque mandou para as escolas particulares, é claro, o governo está financiando as universidades particulares, os centros universitários particulares, é para dar dinheiro para as particulares que o ProUni coloca os estudantes nas escolas particulares. Primeiro houve essa grita. Depois houve a grita, e eu vou falar muito dessa grita daqui a pouquinho, houve a grita de que, imagine, é tudo estudante que não está preparado, que está tomando o lugar daqueles que podem efetivamente fazer o ensino superior. Isso é para desprestigiar o ensino superior, é para baixar o nível do ensino superior. Depois, cada uma dessas críticas foi feita com tambores, clarinetas e tamborins e pandeiros tocados pela Rede Globo, pela mídia toda e por essa coisa odiosa com a qual eu vou terminar minha fala daqui a pouco, que é a maldição da classe média. Bom, então, ora, o que o ProUni significa? E na esteira do ProUni, o que significa o Enem e o que significam as cotas? Porque agora a gritaria é, mas escuta, como? Como que vai ter cota para eles nas universidades públicas? Então, a primeira crítica era, claro, o governo está fazendo isso para favorecer as particulares. É para favorecer a privatização do ensino. É por isso, o ProUni existe para isso, a gente sabe. Mas agora que são as cotas para o ensino público, mas como é que o governo faz uma coisa dessa? Uma parente minha ligou para mim e disse, Marilena, é uma coisa medonha que o governo está fazendo. Eu falei, que foi? Você não sabe, Marilena. O governo está introduzindo o racismo no Brasil. E eu falei, mas como? Esse negócio de cota. De cota para os alunos das escolas públicas dentro da universidade. E você sabe, a maioria vão ser negros, que não vão conseguir acompanhar o curso superior, vão ser inferiorizados, vão ser massacrados, e o governo criou o racismo no Brasil. Então, vai por aí, certo? É claro, os cães ladram, mas a caravana passa. Então, a caravana está passando. O que significa o Enem no longo prazo? No longo prazo, o Enem significa o fim da indústria do vestibular. E ao acabar com a indústria do vestibular, significa forçar a reestruturação dos chamados grandes colégios, esses que têm franquia no Brasil inteiro, e que não fazem outra coisa senão preparar os alunos através de um tampa-olho, né? Preparar os alunos só para o vestibular, E quando o Enem funcionar a todo vapor, com todas as possibilidades para as quais ele foi criado, fizer a desmontagem do sistema do vestibular, fará junto com ele a desmontagem do sistema privado do ensino médio. Então, é gigantesco isso. Portanto, uma mudança estrutural na educação brasileira está a caminho, que precisa ser levada em conta.
E o terceiro ponto que eu quero frisar muito é o fato de que, contra o que acha o meu presidente, não há no Brasil uma nova classe média. Existe no Brasil uma nova classe trabalhadora. Essa nova classe trabalhadora é resultado das políticas econômicas contra o neoliberalismo. Ela é o resultado da maneira pela qual a política econômica se voltou não só para a questão do emprego e dos direitos econômicos e sociais, mas se voltou também para a necessidade de repor como um problema, porque para nós é um problema que nós temos que examinar, uma nova classe trabalhadora. Eu chamo de nova pelo seguinte: ela é nova porque ela nasce no interior da formulação neoliberal. Portanto, ela nasce no interior da fragmentação da produção industrial, da privatização e terceirização dessa produção, do poderio do capital financeiro e, sobretudo, ela nasce no momento em que há uma mudança na relação entre o conhecimento e a produção. Na tradição do capitalismo, o conhecimento, ou seja, a produção da ciência, a ciência, sempre foi um conhecimento teórico, puro, que precisava de instrumentos tecnológicos para se desenvolver e que determinava o modo como os instrumentos tecnológicos se desenvolviam também. E, como consequência dessa relação entre o saber e a técnica, o conhecimento científico passava a uma etapa de conhecimento aplicado, que o mundo industrial, o mundo fabril, usou. Havia, portanto, uma conexão entre a ciência e a produção econômica, mas que vinha do fato de que havia aspectos da produção científica que eram aplicáveis. Isso desapareceu. Hoje, a ciência se tornou, enquanto saber, uma força produtiva. Ela é constitutiva da acumulação e da reprodução do capital. E, junto com ela, a tecnologia. O que faz com que os portadores de conhecimento, seja de conhecimento científico, seja de conhecimentos técnicos, que tradicionalmente estariam alocados na pequena burguesia ou na classe média, hoje, por mais que vociferem, fazem parte da classe trabalhadora, porque o saber se transformou em força produtiva. Ele é constitutivo do capital. O fato, portanto, de uma grande parte de números nos mostrarem que os empregados no Brasil estão alocados majoritariamente no chamado setor de serviços, não significa que eles formam uma classe média nova. Porque esses serviços são parte dessa maneira pela qual a produção se reorganiza à luz do poderio financeiro e à luz da mudança do lugar ocupado pela ciência. Portanto, o que surge no Brasil é uma nova classe trabalhadora muito complexa, muito diferente daquela que tradicionalmente a gente conhece e que precisa ser compreendida e estudada, porque ela é majoritariamente o sujeito político da próxima década. É ela que é o sujeito político. E, portanto, é sobre ela que nós temos que nos debruçar e não pensá-la como uma nova classe média. Por que
aparece como se fosse classe média? Primeiro, porque se usa o critério das pesquisas de mercado, com a classe A, B, C, D, E. Então, as mudanças sociais foram tais que diminuiu a classe E, diminuiu a classe D e aumentou a classe C, aquela coisa arada que os institutos de pesquisa falam e muitos dos cientistas sociais falam também. Isso não tem nada a ver com a estrutura de classe da sociedade capitalista. Não é por aí. Não é pela escolaridade, pela renda e pela profissão que eu determino, e pelos gostos de consumo, que eu determino uma classe social. Então, usando esses critérios extrínsecos, abstratos, se pode dizer que tem uma nova classe média. Mas não tem, porque isso não define uma classe social no modo de produção capitalista. O que define uma classe no modo de produção capitalista é a maneira pela qual ela se insere na relação entre os meios sociais privados de produção e a força produtiva. E as relações de produção. É aí que a coisa toca. Portanto, o critério ABCDE, EFGH, IJKL, o alfabeto inteiro que se quiser, não quer dizer coisa nenhuma. O segundo motivo é, se um de nós tivesse ido à Europa no começo dos anos 60, teria tido uma surpresa, vindo do Brasil, é claro, teria tido uma surpresa enorme. Porque nós, no Brasil, sabemos que a classe trabalhadora é miserável, analfabeta, carente, ignorante, todas essas coisas que a gente sabe que a classe trabalhadora é. Aí você chegava na Europa, encontrava. Os trabalhadores tinham um carro. Os trabalhadores franceses tinham 2 cavalos da Renault. Os ingleses tinham o Biriba do Morris. Os italianos tinham o Cinquecento da Fiat. Eles tiravam férias, eles saíam de férias com a família. Iam para a praia, no Clube Mediterrâneo. Eles tinham creche, escola pública, hospital gratuito, salário-desemprego. Os filhos, além de ir para a escola primária e para o ensino médio, iam ou para as escolas técnicas ou para as universidades. E não passaria pela cabeça de ninguém, mas de ninguém, dizer que a classe operária europeia tinha ido para as cucuias e que ela tinha virado classe média. A perspectiva de que dispor de um conjunto de bens de consumo de massa e dispor de um conjunto de direitos sociais significa mudar de classe? Não. Significa que a classe conquistou os seus direitos e o seu lugar. Então, é isso que precisa ficar claro para nós. O fato de que nós tenhamos uma nova relação da classe trabalhadora com o universo do consumo de massa, com os direitos sociais, com os direitos econômicos, com os direitos civis, com os direitos culturais, não significa que ela virou classe média. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é
uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim.